Olá, então como é que é? E sejam muito bem-vindos aqui a mais um Cinetime e ao primeiro vídeo da sessão extrema. Pois é, se vens aqui para estes vídeos na esperança de me veres a falar de filmes para meninos, então é melhor ires procurar a outro lado, porque vieste obviamente ao sítio errado, porque nesta sequência de vídeos do Sessão Extrema eu vou falar aqui apenas e só daqueles filmes que digamos são assim um pouco violentos demais para a maior parte das pessoas. Aqui, meus amigos, a coisa é para homens de barba rija e para mulheres de fibra. Os filmes dos quais eu vou falar aqui nesta rúbrica do canal é daquele género de filmes em que o sangue esguicha para todo o lado. A pancadaria é distribuída sem dó nem piedade, pelo menos nos filmes de ação dos quais eu aqui vou falar. Em resumo, nesta rúbrica do canal vou apenas fazer análises àqueles filmes que eu considero como sendo os mais violentos que eu já vi até hoje, e se vocês tiverem interesse em verem análises de outros filmes que sejam um pouco mais leves, então aí vocês podem procurar noutra rúbrica do Cinetime, mas esta decididamente se calhar não é para vocês. Já agora, e para não quebrar a rotina, para ti que és novo aqui no canal e que estás a ver estes vídeos pela primeira vez, se tiveres interesse em vídeos sobre cinema ou qualquer outro assunto, porque o meu canal trata assuntos variados, então convido-te a deixares a tua subscrição, obviamente onde diz subscrever, e a ficares atento porque os vídeos são sempre lançados em dias aleatórios aqui no canal, sempre por volta das 17 horas, ok? Mas sem mais demoras vamos passar ao primeiro filme desta rúbrica, e estou a falar de um filme de 1996 chamado From Dusk Till Dawn, ou em português, Aberto até de Madrugada. Roberto Rodrigues foi o realizador responsável por esta malha do cinema que mistura ação, terror e muito, mas mesmo muito humor negro. Este filme tem cerca de 1 hora e 48 minutos de duração de puro entretenimento e conta com personagens cheios de testosterona que aqui são interpretados por alguns grandes nomes de Hollywood. Logo para começar temos os dois personagens que dão o mote a esta viagem louca que é From Dusk Till Dawn. Neste caso estamos a falar de dois personagens interpretados nada mais, nada menos que por George Clooney e Quentin Tarantino, que neste filme interpretam os irmãos Gecko, que na realidade são dois criminosos que andam foragidos da lei. E não, estes dois personagens nada têm a ver, não são familiares de maneira nenhuma do personagem Gordon Gekko do filme de Wall Street. E, como já não fosse o suficiente termos estes dois grandes nomes de Hollywood, eis que se junta a eles também o ator Harvey Keitel, que neste caso é um padre que tem dois filhos que também vão seguir com eles nesta viagem alucinante. E à medida que o filme vai avançando, vamos tendo também pequenas participações de nomes como Salma Hayek, que não diz uma única palavra nas cenas em que aparece, mas também se tivermos em conta que naquela altura ela era ainda relativamente desconhecida, temos que dar um desconto. Mas também, verdade seja dita, neste filme ela não tinha de dizer uma única palavra e quando vocês o virem vão perceber porquê. Depois temos também Cheech Marin, que é um ator também bastante utilizado por Roberto Rodrigues nas suas maluqueiras cinematográficas. Aliás, este ator neste filme tem uma das cenas mais memoráveis de qualquer filme de culto que vocês já tenham visto até hoje. Chamemos a esta cena, digamos, de os monólogos da vagina. E não estou a exagerar, mais uma vez, quando vocês virem o filme vão perceber porquê. Depois temos aquele que deve ser talvez o ator que aparece em quase todos os filmes de Robert Rodrigues e estamos a falar de Danny Trejo. Desta vez, e como na maior parte dos filmes em que este ator participa, ele tem apenas um pequeno papel de um vampiro que serve bebidas no bar onde se passa metade deste filme. E para terminar, obviamente, terminamos em grande com aqueles que devem ser dois dos maiores nomes dos efeitos especiais dos filmes de terror de culto que já foram feitos até hoje. E estou a falar de quem? Para começar temos Tom Savini, que para além de ator também é o responsável pelos efeitos especiais de alguns dos filmes de terror mais conhecidos até hoje. Ele ficou relativamente conhecido depois de ter participado no filme Dawn of the Dead de George A. Romero dos anos 70, em que para além de ter feito uma perninha como ator, também foi o responsável pelos efeitos especiais. Além disso, Tom Savini também realizou o remake do filme A Noite dos Mortos-Vivos, um filme também de George A. Romero do final dos anos 60, e neste caso o remake estreou em 1990. E sim, estes dois filmes que eu acabei de mencionar também mais tarde ou mais cedo vão aparecer nesta rúbrica. Por isso aguentem aí os cavalos e esperem até eles aparecerem. E para terminar, temos outro grande senhor do mundo da caracterização das figuras bizarras e de alguns dos personagens que vocês podem ver no cinema de horror. Estou a falar de alguém que neste caso tem um papel pequeníssimo e, se bem me lembro, nem sequer tem uma única fala, que aqui faz de amigo do personagem de Tom Savini, e estou a falar de quem exatamente? Estamos a falar de Greg Nicotero. Se vocês não sabem quem é o Greg Nicotero, então é porque tem andado a viver numa gruta, porque este senhor é mais um dos magos da caracterização do cinema de terror. Aliás,
vocês devem conhecer o trabalho dele mais recente, porque ele é um dos responsáveis da série de The Walking Dead e é ele que faz praticamente a maior parte dos zombies que vocês veem nessa série. E eu acho que só por alguns destes detalhes já deu para vocês verem de que tipo de filme é que nós estamos a falar quando falamos em Aberto até de Madrugada. O filme em si não foi propriamente um campeão de bilheteiras na América quando estreou. O filme teve um orçamento de 19 milhões de dólares, mas só nos Estados Unidos conseguiu arrecadar cerca de 26 milhões, o que não é nada mau, já deu pelo menos para recuperar o dinheiro investido. Eu acho que podemos dizer que não foi propriamente um fiasco, mas também não foi o sucesso que eles estavam à espera. Mas bem, pelo menos deu para eles recuperarem o dinheiro e ainda ganharem algum em cima disso. Até porque nós só estamos a falar nas bilheteiras dos Estados Unidos, porque se tivermos em conta as bilheteiras a nível mundial, este filme conseguiu arrecadar uns simpáticos 60 milhões de dólares. Basicamente, este filme está dividido em duas partes bastante diferentes. Aliás, para aquelas pessoas que tiverem a ideia de ver este filme sem verem trailers, sem saberem minimamente o que é que vão ver, digamos que vão ser apanhados de surpresa a meio caminho. Na primeira metade do filme, os irmãos Gecko, os dois criminosos que eu já mencionei, que são interpretados por Quentin Tarantino e George Clooney, andam a fazer das suas e estão a arranjar maneira de conseguirem fugir para o México, onde se vão encontrar com um amigo deles, que lhes vai dar uma certa ajuda para eles conseguirem fugir às autoridades. Entretanto, pelo caminho, os irmãos Gecko acabam por raptar o personagem de Harvey Keitel, que é uma espécie de um pregador de uma igreja, e os seus dois filhos, e digamos que vão usá-los como escudo humano para conseguirem passar a fronteira para o México. Como estes dois criminosos querem escapar de qualquer maneira e o padre e os dois filhos têm uma caravana, não há melhor maneira de facilitar a fuga dos dois que escondê-los na caravana para conseguirem passar a fronteira para o lado de lá do México. Mas à medida que o filme vai passando e apesar dos irmãos Gecko serem dois mauzões, nós vamos nos apercebendo que afinal de contas eles até nem são assim tão malucos como parecem inicialmente. Aliás, no caso do personagem do George Clooney, por várias vezes durante o filme vocês até vão ver que ele tem assim uma certa consciência e que não mete sempre a carroça à frente dos bois antes de fazer alguma coisa. Basicamente a primeira metade do filme é só isto, os irmãos Gecko a tentarem fugir às autoridades e a passarem para o México. Mas é a partir daqui que vem a segunda metade do filme e aquela que todos estavam à espera e que, digamos, faz com que o filme dê uma volta de 180 graus e passe de um filme de pura ação policial para um filme de terror. E o que é que acontece neste caso? Eis que estas 5 pessoas vão na sua caravana e vão encontrar-se com o tal amigo dos irmãos Gecko num bar chamado Titty Twister. Eu acho que só pelo nome do bar já dá para vocês perceberem de que tipo de bar é que nós estamos a falar. É um bar de meninas onde basicamente os motares, os camionistas param para passarem um bom bocado. E pormenor muito importante, o bar do que nós estamos a falar fica no meio do deserto, no meio de Ninhuros, por isso, se eles precisarem de ajuda, digamos que vai demorar um bocadinho a chegar. Agora, depois de alguma diversão por parte dos nossos personagens e de toda a gente que está naquele bar, aquilo que ninguém sabia é que todos os funcionários desse bar são vampiros. E é aqui que as coisas finalmente começam a dar para o torto, porque digamos que o jantar está servido. É aqui que o sangue começa a escorrer abundantemente e tripas voam para a direita, braços voam para a esquerda, cabeças são lançadas para o ar e por aí vai. Como é mais que óbvio e como acontece em praticamente todos os filmes deste género, apenas um pequeno número de pessoas vão conseguir sobreviver ao ataque inicial e vão ter de fazer tudo por tudo para conseguirem manter-se vivos o resto da noite até o dia clarear. É claro que falar é fácil, porque a missão obviamente não vai ser pera doce. Basicamente, e resumindo bastante a coisa, o filme é isto, um grupo de pessoas que vai estar uma noite inteira a tentar sobreviver aos ataques constantes de uma horda de vampiros que lhes querem sugar todo o sangue das suas veias. O filme em si é entretenimento puro, por isso se tu estás aqui à espera de algo profundo e cheio de significado, é melhor ires ver outro filme. Os efeitos especiais, por exemplo, são um tanto ou quanto arcaicos, apesar de não estarem nada maus, mas comparados aos efeitos de hoje em dia, obviamente que em algumas cenas já não se aguentam tão bem, mas de qualquer maneira, para o tipo de filme que é, os efeitos servem perfeitamente. Aliás, e na minha modesta opinião, é a tosquice de alguns efeitos especiais que aqui são usados que dão um certo charme a este filme. Mas ainda nos efeitos especiais, depois também temos o reverso da medalha, ou seja, o uso de efeitos especiais práticos que, como em qualquer filme, seja ele terror, ação ou que tipo de filme for, funcionam sempre bastante bem e neste caso aqui não é exceção. Quando vocês assistirem a este filme, por exemplo, vão reparar que o sangue utilizado, apesar de ser falso, parece verdadeiro, porque como na maioria destes filmes mais antigos, eles usavam sempre um líquido verdadeiro
com o tom do sangue, ou seja, dá a impressão que é sangue verdadeiro, quando na realidade não é. Ao invés dos dias de hoje, em que na maior parte dos filmes, quando vocês assistem a uma cena supostamente mais sangrenta, quando vocês veem, por exemplo, alguém a levar um tiro e o sangue a espirrar da ferida, basicamente é sangue digital e vocês veem que é logo sangue digital e isso, na minha opinião, estraga um pouco os filmes porque não há necessidade de usar esse tipo de sangue digital quando se pode perfeitamente usar, nem que seja apenas 1 litro de um sumo com cor avermelhada e dá logo um realismo extra que, obviamente, o sangue digital não dá. Já no que toca às próteses usadas nos personagens em si, principalmente em alguns vampiros, digamos que fazem com que eles fiquem bem assustadores, mesmo para aqueles nós que já estão habituados a ver filmes deste género há muitos anos. Mas neste caso estão de tal maneira bem feitas que vocês olham para aquilo e dá-vos assim um certo arrepiozinho na espinha, mas também não é de admirar ou não fossem os efeitos especiais feitos por dois dos maiores especialistas nesta área no mundo do cinema. Estamos, claro, a falar dos já mencionados Tom Savini e Greg Nicotero. Aliás, as próteses estão tão bem feitas que alguns destes vampiros têm assim um aspecto bem macabro e bizarro, algo que vocês não veem, por exemplo, em filmes como a saga Twilight. Se bem que neste caso, como estamos a falar de um filme que é passado num bar e tem uma daquelas bolas de brilhantes usados nas discotecas, eu até podia fazer aqui uma brincadeira com os filmes do Twilight, mas acho que não o vou fazer porque vocês já devem saber até o que é que eu iria dizer. Meus amigos, a verdade sobre este filme é apenas esta. Na primeira metade, se calhar, muitos de vocês vão achar o filme um tanto ou quanto parado, apesar de ter aqui uma ou duas cenas de ação nada de espetacular, mas vai tê-las, e vai ter assim um certo tom como os filmes do Quentin Tarantino, os diálogos como os filmes do Quentin Tarantino, ou não fosse o homem também uma das pessoas que aqui participa. Mas podem crer que na segunda metade do filme as coisas mudam completamente de figura, para melhor, e vocês vão dar o vosso tempo por bem gasto. Acreditem em mim. Já para aqueles que não aguentam aqueles filmes com cenas um pouco mais fortes, então se calhar é melhor irem ver o Winnie the Pooh ou os Ursinhos Carinhosos ou qualquer coisa desse género, porque From Dusk Till Dawn não é filme para vocês. Se bem que a violência neste filme é tão ridícula que acaba por ter até um tom cartunesco e vocês nem sequer vão levar aquilo a sério, mas de qualquer maneira há sempre aquelas pessoas que quando veem este género de cenas dá-lhes assim com uma certa volta ao estômago, vocês estão a ver? Eu pessoalmente gostei bastante deste filme, é um filme que me entreteu, é um filme que dá para passar um bom bocado, para quem gosta de cinema de terror eu acho que não vai ficar desapontado e, na minha modesta opinião, eu acho que este filme merece a nota final de 4 baldes de pipocas, ou não fosse também ele considerado já um filme de culto. E parece que é tudo para já, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez e como sempre, muito obrigado por continuarem desse lado do ecrã, já sabem, se tiverem as vossas perguntas a fazer, basta irem aqui em baixo à zona dos comentários, se tiverem as vossas opiniões a dar sobre este filme, caso já o tenham visto, estejam à vontade também, muito obrigado por terem assistido, grande abraço a todos e corta para este vídeo.